Global Fire Monitoring Center. Mestre e doutor em Engenharia Florestal pela UFPR, com experiência internacional na Alemanha e expertise em ecologia, controle do fogo e manejo de fauna em desastres. Referência em proteção da fauna, saúde única e medicina da conservação, com certificações SCI 100, 200, 300 e 400. Especializada em defesa civil, atua na resposta à fauna oleada e preside a Associação Paranaense de Medicina de Animais Selvagens e também a Comissão Estadual de Gestão de Risco de Animais em Desastres. Convidamos também a palestrante doutora Vânia Plaza, do Grupo de Resposta a Animais em Desastres. Atualmente, ela é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, presidente da Comissão de Médicos Veterinários de ONGs do CRMV São Paulo, idealizadora e primeira presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do CRMV São Paulo, de 2007 a 2010. Médica veterinária da Prefeitura do município de Jundiaí, com experiência na área de controle das populações de animais, bem-estar animal, zoonoses e vigilância sanitária, educação ambiental e meio ambiente, de 89 a 2015. É colaboradora técnica da Sociedade Mundial de Proteção Animal. Atua principalmente nas seguintes áreas: humanização de serviços de controle animal, controle de zoonoses, meio ambiente, educação ambiental, comportamento ambiental, bem-estar animal, cães, gatos e equídeos, proteção e defesa animal. Também participa desse painel, convidamos para que venha à frente, doutor Aldair Pinto, ele que é CEO do Grupo Resgate Animal de Belo Horizonte, médico veterinário, bombeiro civil, referência em resgate técnico animal, um dos maiores multiplicadores da medicina veterinária de desastres no Brasil e na América Latina. Já liderou operações de resgate técnico animal em diferentes tipos de desastres em diversas regiões do país e também no Chile, socorrendo animais de maneira ética e eficiente, demonstrando na prática que toda a vida importa. Com expertise em patologia animal e forense, possui mestrado e doutorado em patologia investigativa, atua também na recuperação e identificação de vítimas animais em desastres. CEO do Grupo Resgate Animal, diretor do Complexo Público Veterinário em Belo Horizonte. Convidamos ainda o Dr. Rodolfo Pinho da Silva Filho, da AIUCA Consultoria Ambiental. Ele que é médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas, foi o coordenador do Centro de Recuperação de Animais Marinhos e também é diretor de emergências da AIUCA. A AIUCA, a Consultoria em Soluções Ambientais. É médico veterinário da equipe de resgate em contingências do Fundo Internacional para a Proteção dos Animais e seus Habitats. Também participa da equipe de resgate de aves aquáticas em derramamentos de petróleo. Atua nas áreas de reabilitação de quelônios, aves, mamíferos marinhos e de planejamento e resposta a emergências. Atuou no resgate e recuperação de animais marinhos atingidos por derramamentos de petróleo em diversos desastres ocorridos em todo o mundo. Passamos a palavra nesse momento à nossa moderadora, doutora Letícia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui moderando esse painel. Agora chegou a galera que tira o caramelo do telhado quando tudo está enlouquecido. Mas nós não somos tão loucos assim, ou somos, vocês vão descobrir no final desse painel. Eu queria dizer que esse painel se chama Ninguém Fica para Trás. Nós somos os últimos. Nós somos, às vezes, esquecidos, mas nós estamos aqui. Esse congresso da SRA não esqueceu da gente, esse congresso da SRA-LA. E, nesse momento, eu queria, então, agradecer aos meus colegas médicos veterinários que acompanham esse painel e, principalmente,
a professora Daniele, que nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje, a Daniele Stringari, e a toda a equipe da organização por esse momento. Tem mais gente querendo falar. Quem reconhece essa vocalização? Essa vocalização, a gente está aqui num encontro da América Latina e essa vocalização nos une a todos. E eles querem ter voz. O bugio, que é esse primata que estava vocalizando, ele se estende por toda a América Latina, a ocorrência do bugio. E ele tinha que estar aqui hoje, porque hoje, no nosso painel, é o Dia Internacional da Biodiversidade. Foi falado sobre biodiversidade hoje, foi falado sobre outras espécies, quais as espécies que poderiam estar nos outros trabalhos para nos unir mais, né, sobre a biodiversidade. Então, vocês estão vendo um vídeo só sobre primatas. Só espécies ameaçadas nesse momento. Vocês viram ali o bugio, que é o aloata, que vai desde o México até a Argentina, a distribuição dele, e é uma espécie ameaçada de extinção. Estão vendo o muriqui, vão ver o macaco prego. São todas primatas que são muito próximos a nós. Então, hoje é o Dia Internacional da Biodiversidade. Foi um dia instituído nos anos 2000 para que a gente valorizasse mais a vida no planeta. Então, vou convidar os meus colegas agora para sentarem na plateia, assumirem seus assentos ali, e vou começar uma apresentação só sobre espécies ameaçadas e sobre desastres para vocês. Então, está lá o bugio. O bugio no estado do Paraná, ele está classificado como vulnerável à extinção. E qual que é a relação dos animais ameaçados, das espécies ameaçadas com os desastres? Já esqueci o meu passador, onde é que está, né? Ah, só um pouquinho. Deixa eu pegar um casaco. Na verdade, não era um casaco. Eu quero trazer alguém para ficar aqui representado enquanto eu falo, para deixar na minha cadeira, que eu não gosto de deixar meu lugar vazio. Eu aprendi isso com a Jane Goodall, e eu acho que vale a pena fazer isso. E como a gente está em Curitiba, eu também trouxe uma capivara, né? Porque tem os primatas, mas tem a capivara. E já que o Neneco está aí, e ele veio falar que ele foi para o navio, não sei das quantas, eu sou Koprowski e eu trouxe o Kowalski. Então, o Kowalski também vai sentar aqui para assistir um pouquinho. E aí tinha mais um, só que minha filha correu e escolheu o quarto animal. Ele vai ficar pequenininho, apesar dele ser grande na vida real. É um peixe-boi, mas ele está segurando um coraçãozinho. E como a Lira só tem 6 anos e ela escolheu esse para vir hoje, é esse aqui que vai sentar. Então, pronto. Agora eu já posso continuar a minha apresentação. E esqueci o passador de novo. Então, eu sou do Instituto Água e Terra, né, como ele falou. E vamos lá. As espécies ameaçadas. A gente tem cerca de 8,5 milhões de espécies no planeta.
25% dessas espécies estão ameaçadas de extinção. E a gente perde uma espécie no planeta, estimativa, a cada 10 minutos. Então, quantas espécies foram perdidas nessa semana, enquanto a gente estava aqui no congresso da SRA-LA? Alguém faz as contas, porque eu não sou muito boa em conta. Mas, assim, algumas, né? E dessas espécies ameaçadas, por que elas estão ameaçadas? Por que essa perda da biodiversidade? Porque a expansão humana, fragmentação dos ambientes, perda dos ambientes naturais, as mudanças climáticas, poluição, caça, introdução de espécies exóticas, e sempre nas avaliações do porquê as espécies estão ameaçadas, os desastres entravam como fatores que influenciavam essas mudanças. Mas a gente deu um passo a mais. Hoje em dia, os desastres já são a causa das espécies estarem ameaçadas. E aí a gente já tem trabalhos falando isso. Então, quando os desastres já são a causa das perdas das espécies, não é que eles influenciam alguma outra situação, eles já são a própria situação que vai levar à perda das espécies, tá? Aí a gente tem esse trabalho que fala sobre algumas espécies que estão ameaçadas por causa de alguns tipos de desastres. No Brasil, esse trabalho identifica um sapinho, que ocorre ali entre Paraná e Rio Grande do Sul, e uma espécie de lagarto sendo ameaçada por desastres. E se a gente for voltar para os primatas e falar um pouco sobre incêndios florestais. Então, aqui, nesse mapa, eu tenho dados das ocorrências de incêndios florestais. E isso aqui não é focos de calor. Eu não estou conseguindo apontar lá, mas no mapinha pequeno, são ocorrências mesmo, tá? Não são focos, são ocorrências de incêndios atendidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. E, no mapa maior, os pontos verdes são as ocorrências, os pontos de ocorrência do bugio ruivo. E os pontinhos amarelos são os pontos de ocorrência do bugio preto. Quase não ocorre mais. Se a gente jogar os pontos todos juntos, vocês vejam quanto os incêndios já ameaçam a ocorrência do bugio só no estado do Paraná. E aí, quando a gente joga isso para o Brasil, a gente consegue ver esses dados, quanto que os incêndios, hoje em dia, ameaçam a sobrevivência do bugio. Ah, por que eu estou falando do bugio? Poderia ter escolhido outra espécie, mas eu adoro bugio. Mas não é só por causa disso. É porque o bugio é o nosso principal indicador quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em febre amarela. É uma espécie que está sendo diretamente atingida, não só pelos incêndios, mas também pela febre amarela, que são diferentes tipos de desastres. Ele é o nosso principal indicador nos programas de saúde, onde a gente vê, morreu um macaco, a gente tem que fazer mais campanhas de vacinação para as pessoas. Então, ele é um indicador, a gente perde aí um indicador, um sentinela para monitoramento da saúde humana. Então, como a gente está todo mundo relacionado, a gente precisa pensar nessas ocorrências e o quanto que atinge os bugios. E por que incêndios? Porque no mundo a gente está queimando uma área anualmente de 430 milhões de hectares de incêndios florestais. Então, a gente tem diferentes gerações de incêndios. A gente sabe que, dependendo da intensidade que o incêndio atinge, não existe controle do incêndio, tem incêndio de quinta geração. No Pantanal, em 2020, a gente teve uma perda de 17 milhões de vertebrados, né? Então, não adianta a gente pensar, vamos só investir em controle, combate, na verdade, controle. Não. Tem muito mais para ser feito nessa cadeia quando a gente fala de incêndios. Sendo que o fogo, sem o fogo, a gente não existiria. Então, o fogo é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, mas o incêndio é um problema, o incêndio florestal, que é o fogo sem controle. Tá?
Aqui é outra espécie de primata, que é o muriqui, que é o maior primata das Américas. E o muriqui, no estado do Paraná, foi considerado extinto. Só foi redescoberto nos anos 2000. E uma das causas do muriqui ter desaparecido, de acordo com as pesquisas, pode estar, é indicado a inferência científica, com o incêndio que aconteceu no estado do Paraná em 1963, quando o estado do Paraná queimou 2 milhões de hectares e morreram 110 pessoas. Então, naquela época, onde a gente não tinha esses estudos com fauna, né, e a gente nem passava perto de pensar no muriqui, o incêndio já afetou a ocorrência de uma espécie que depois a gente nem saberia, e hoje a gente entende e tenta recuperar essa espécie no estado do Paraná, e hoje, depois que a gente redescobriu o muriqui, a gente só tem, talvez, 70 indivíduos na natureza no estado do Paraná. Então, é uma espécie criticamente ameaçada de extinção. A gente está fazendo um esforço enorme para a recuperação do muriqui no estado, e o principal projeto apoiado agora é com recurso da multa do derramamento de petróleo que aconteceu no ano 2000, que talvez o Rodolfo vai falar para vocês. Então, veja um desastre relacionado com outro, né? Aí, a proteção da biodiversidade, medidas para trabalhar com essa proteção. Então, existem os planos de ação nacional, e agora os planos de ação nacional, existem 74 no Brasil, e alguns começam a identificar os desastres como causa das ocorrências de extinção das espécies como fator primário. Então, o de primatas da Mata Atlântica colocou os desastres como sendo uma das causas, e para trabalhar a questão de construção de planos de contingência e quais os principais tipos de desastres que ameaçam a sobrevivência dos primatas da Mata Atlântica e preguiças de coleira. Quais que são as estratégias para a gente trabalhar essa proteção das espécies ameaçadas? Criação de unidades de conservação, né, para a gente manter representatividade do ambiente natural, translocação de populações, conservação ex situ, que é manter a espécie fora do ambiente natural. Tem espécie hoje que a gente não conhece nada sobre a espécie, ela está diminuindo cada vez mais, e a gente precisa trabalhar estratégias de reprodução para repovoar e fazer um reforço populacional das áreas naturais. E aí inserir, produzir planos de contingência, planos de ação, e juntar com os planos de ação nacional de conservação das espécies. E é um pouco do que foi falado na palestra da Daniela hoje, de pegar essa linha e passar todos esses planos junto, e esses planos estarem nas redes. E aí, por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem a REMAD, que é a Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastres. Então, a REMAD também observar isso. No estado do Paraná, por exemplo, a gente tem um parque, o Parque Nacional de Ilha Grande, que fica na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul, que a gente já sabe que teve ocorrência lá de incêndio florestal, que, se a gente colocar na conta, já ameaçou 20% da sobrevivência de Sussuarana. Então, a gente tem que trabalhar isso no contexto da rede, né, das estratégias. Então, são várias estratégias, porque quando a gente fala em biodiversidade, a gente tem que ter diversidade de manejo. E por que a gente faz isso? Então, a Dani me falou, mas por que a gente vai falar isso? Por que o pessoal da Defesa Civil vai se importar com isso? Por que eles vão querer saber de plano de ação de conservação das espécies ameaçadas? Porque é uma questão ética da gente proteger a vida no planeta? Sim. Porque é uma questão de responsabilizar quem é responsável pelos desastres? Também. Porque a necessidade da conservação dos ambientes? Outra resposta. E também por uma questão de legislação, né? É lei, a gente tem que conservar as espécies, estão todas aí, e todos têm direito ao meio ambiente equilibrado.
E aí, relacionando tudo isso, porque é a nossa própria sobrevivência, porque a saúde animal, dos animais selvagens, dos animais domésticos, do ambiente, do ecossistema, está interligada com a saúde humana. Se eles morrem, a gente morre. Aí, lá nos primórdios, também foi citado, né, na palestra essa semana, sobre a extinção dos dinossauros. Só não falaram sobre a Arca de Noé, mas falaram que pode ter tido o vulcanismo, e a gente sabe que eles morreram, não tinha nenhum veterinário lá para fazer o resgate. Então, pode ter sido por isso. Mas, assim, e o Noé pode nem ter existido. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas eu acredito nesse pessoal que veio aqui hoje. Então, eu espero que vocês apreciem as palestras, porque essas pessoas que vieram aqui são as referências que cada um, no modo dele, está construindo um tipo de arca para fazer um tipo de resgate, de socorrismo, de salvamento animal, e vão apresentar um pouco sobre animais de companhia, sobre animais selvagens, sobre animais de produção e todas as esferas que a gente trabalha com resgate, de manejo e gestão de animais em desastres. Obrigada. Aldair, eu acredito que agora é você. Seja bem-vindo. Não, pode deixar. Letícia está perguntando se tem que tirar, nós vamos deixar, né? Os animais aqui. Então, pessoal, boa tarde, me chamo Aldair e agradeço, em nome da comissão organizadora, estar aqui. Realmente eu fico muito emocionado de ouvir a Letícia falar isso daqui, né? Que a gente tem essa responsabilidade, tanto nós, quanto o Grade, quanto o Rodolfo, entre outros grupos. O que eu trouxe para vocês aqui é um pouco do que a gente vem vivenciando desde 2019, 2020, mas para trazer um pouco da proposta do que eu acho que a maioria dos senhores já conhece, sobre socorro e salvamento, sobre os protocolos de atendimentos de emergência e urgência, mas como nós fazemos esse tipo de protocolo aplicado aos animais, porque isso já existe, já foi publicado, e é uma proposta. Vamos ver se eu posso acrescentar na vida dos senhores aí com essa nossa percepção. Vou falar um pouco sobre como é o atendimento pré-hospitalar veterinário, o atendimento de múltiplas vítimas em desastres, né? Nós temos a grande referência do último acontecimento no Rio Grande do Sul, em 2024, né, inteirou um ano agora, e nós vimos muitos casos, talvez mais do que pessoas, né, talvez não, com certeza absoluta, sobre essa proposta de socorrer, salvar, de resgatar, e ela tem ganhado espaço no mundo inteiro, né? Nós temos hoje uma associação latino-americana de emergências e desastres que envolvem animais, que é uma proposta também de essa experiência brasileira ser difundida para outros países também. Bom, eu coloco esse texto que a gente publicou recentemente como óbvio, mas ele precisa ser dito, né? A primeira pergunta que nos fazem quando trabalhamos é: quais são os tipos de atendimento que nós fazemos, né? Não sei se é para cá. Acho que é aqui. Socorro e salvamento e assistência médico-veterinária. Vamos imaginar isso trazendo para os seres humanos. A primeira resposta que a gente tem em um desastre, nós precisamos da corporação de bombeiro, precisamos das equipes de socorro e salvamento, porque envolve nos cenários de enchente e inundações pessoas em afogamento, pessoas em hipotermia, pessoas de dificuldade para se locomover, sair de casa. E, no segundo momento, a gente tem o atendimento, assistência básica a essas famílias, né? Nós temos a distribuição de cestas básicas, acolhimento, abrigamento dessas pessoas. E nos animais é a mesma coisa. Então, a gente tem sempre, nesses últimos trabalhos que fizemos, nós decidimos publicar todos esses dados. E nós vimos que, nas primeiras 48 horas de qualquer desastre, o número de ocorrências que envolvem socorro e salvamento é muito grande. São animais em incêndio que estão queimados, animais que estão com dificuldade respiratória, assim como nas enchentes, os animais que têm afogamentos, hipotermias, animais que precisam de atendimento especializado. Mas aí vem a pergunta: quem é que faz esse primeiro atendimento? Porque o médico veterinário não tem as experiências das corporações de bombeiro para acessar áreas e zonas de conflito, o médico veterinário não tem equipamentos para poder promover esse tipo de socorro. Então, cabe a nós, médicos veterinários, seja como ONGs ou inseridos dentro de um sistema público, da prefeitura, do Estado, produzirmos tecnologia,
técnicas, de protocolos de socorro e salvamento para estes animais, porque existe essa necessidade. Então, dentro de vários dos protocolos que nós temos publicados, o principal que a gente tem hoje são os protocolos de estudo pré-operação, protocolos de socorro e salvamento e atendimento de múltiplas vítimas. Vamos pensar um pouco, fazendo um paralelo entre os seres humanos e os animais, quando a gente fala de uma equipe de socorro e salvamento de pessoas, salvar e socorrer uma criança de 7 anos tem basicamente os mesmos protocolos, os mesmos equipamentos para socorrer uma senhora de 70. Quando você fala na veterinária em socorrer um cachorro de 7 quilos e um cavalo de 450, é bem diferente tanto as técnicas, quanto as experiências, quanto os equipamentos. Então, a partir daí, existe um mundo diferente que precisa ser organizado para cada operação. Então, a Letícia colocou aqui muito bem, quando a gente fala de incêndio florestal, vocês imaginem que nós fomos trabalhar, por exemplo, no Chile, um incêndio no Chile. Antes de chegar nesse incêndio, a gente precisava conhecer quais eram as espécies que existiam nesse país. Existe um animal no Chile chamado pudu. O pudu é um animal extremamente interessante. Ele é como se fosse um cervídeo, no corpo de uma vaca do tamanho de um cachorro. Imagine você no incêndio florestal fazendo um socorro e salvamento, você identificar um animal desse. A primeira coisa que me vem na cabeça como socorrista é, eu estou em hipóxia, estou vendo e delirando, concorda? Eu vi um veado no corpo de uma vaca no tamanho de um cachorro, eu estou em hipóxia. Me prenda, me leve agora. Então, assim, essa diversidade depende muito, inclusive, da região que nós vamos trabalhar. Né? A gente foi em Santa Catarina, por exemplo, fazer um trabalho que lá existe o ratão do banhado. Né? O ratão do banhado não é comum na minha região. Na minha região tem muita capivara, mas o ratão do banhado já não era comum. Então, esse tipo de conhecimento faz do nosso trabalho de socorro e salvamento um trabalho muito mais delicado, porque antes de sair de casa para ir fazer esse tipo de socorro, a gente precisa fazer um estudo muito bem feito, inclusive da fauna local, das espécies que temos naquele local. Bom, então, dentro desse estudo de pré-operação, nós também temos, assim como nas corporações de bombeiro, o mínimo de socorristas necessários para fazer um bom atendimento de emergência. Nós temos hoje publicado que o mínimo de socorristas que precisaríamos em qualquer tipo de operação seriam de 5 pessoas, para que cada socorrista faça a sua função. Para quem é bombeiro civil, bombeiro militar, estudou dentro das corporações, os protocolos de socorro e atendimento pré-hospitalar, com 4 socorristas, às vezes um condutor, 4 socorristas, ou dependendo da região do país, você tem um médico, 3 socorristas. Nós estipulamos e publicamos que, em medicina veterinária, no mínimo 5 socorristas. Dá para fazer um resgate tanto de um cavalo, quanto também de um cão. Para quem viu o vídeo do Caramelo, viu que tinham muito mais do que 5 socorristas para aquela operação. Né? E aí, a gente entra também em um outro protocolo muito conhecido pelos seres humanos, muito conhecido pela Defesa Civil, pelas corporações de bombeiro, que é o protocolo de atendimento de múltiplas vítimas, chamado de protocolo START. O que é esse protocolo START? É você fazer uma triagem bem simples para um tratamento rápido, um tratamento primordial para salvar o máximo possível de vidas. E aí nós publicamos algo parecido na veterinária. E por que eu trouxe isso aqui? Talvez a maioria dos senhores devem ter visto, para quem não participou das operações em Santa Catarina em 2022, 2023 e no Rio Grande do Sul em 2024, que um dos maiores problemas encontrados, acredito que a Vânia também vai trazer isso, porque foi uma experiência muito maior que eles tiveram, né, por abranger, o GRADE abrangeu mais cidades do que o nosso grupo, mas nós tivemos um número absurdo de animais em abrigos. E muitos desses animais que estavam em abrigos, muitos deles, não eram animais que eram vítimas diretas da enchente. Eram animais que estavam soltos, eram animais que, pelo poder público não ter feito o trabalho de vigilância e epidemiologia com esses animais, eles acabaram superlotando abrigos. E aí a gente tinha animais que precisavam de um socorro, precisavam de um abrigo, e esse animal não tinha esse abrigo, porque outros animais superlotaram esses espaços. Então, dentro dessa história, a gente tratar a prioridade do paciente, ela envolve 3 premissas, assim como nos seres humanos. Nível de respiração, nível de circulação e o nível de consciência. Então, quando a gente avalia o protocolo START dos seres humanos, é basicamente a mesma coisa. A gente avalia a condição da pessoa se locomover, de respirar,
se essa pessoa tem sangramento ativo ou não. E aí, para quem já fez simulados, lembra que durante o protocolo START, você divide os atendimentos, barraca vermelha, barraca amarela, barraca verde. Né? Na barraca vermelha nós temos o médico, junto com uma USA, com um respirador automático, um desfibrilador, um médico emergencista, não é assim? E para a veterinária isso existe? Deveria. Como que a gente estrutura essa proposta? Desse jeito. As nossas vítimas que iriam para os hospitais de campanha são aquelas que têm a prioridade de respiração, nível de consciência e circulação alteradas. Esses animais precisam, dentro dos municípios, de ter convênios, sejam com clínicas veterinárias, sejam com hospitais, ou que as próprias equipes de socorro e salvamento de animais levem consigo esses hospitais móveis juntos. Isso é importante. Para aqueles animais que não têm essa necessidade, por exemplo, os cães e gatos e cavalos que estão bem saudáveis, eles podem ser deslocados diretamente para um abrigo. Então, se a gente conseguir traduzir a mesma história de múltiplas vítimas que a gente tem para os seres humanos, para os animais, a gente vai estar fazendo aquilo que é o mínimo, que é não superlotar abrigos com animais doentes, com animais que precisam de atendimento médico veterinário. E aí, só para a gente ilustrar essa história toda, foi assim que a gente trabalhou lá no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma equipe, que era a equipe número 1, que acessava as áreas de múltiplas vítimas, classificavam a vítima por prioridade, respiração, circulação, nível de consciência, comunicavam com a equipe 2, que era a equipe de transição, aquelas equipes que estavam na margem das águas, que já comunicavam ao prefeito, ao secretário de meio ambiente, o que deveria ter sido feito com esses animais. Na cidade que estávamos, no Rio Grande do Sul, nós tivemos acesso, graças à Liga Amadora de Radiocomunicação, a uma repetidora de rádio que nos fez a maior facilidade do mundo em trabalhar, né? Para quem estuda desastre, sabe que a comunicação vem antes do que qualquer tipo de protocolo. E a gente utilizou dessa radiocomunicação para poder fazer esse trabalho, e a gente conseguia tirar um cavalo da margem da água. Quando ele chegava na margem, você já tinha a Secretaria de Meio Ambiente, com uma carretinha, com os médicos de equinos preparados para fazer esse atendimento. E aí, aqui mostra alguns dos equipamentos que a gente tem também. A gente sempre leva esses equipamentos em conjunto. Tem colete salva-vidas para cães, tem câmeras térmicas, drones, todos os nossos botes infláveis, eles também vão conosco via avião, a gente tem esses botes todos aí. São equipamentos extremamente importantes desse tipo de socorro. Esse aqui foi no Rio Grande do Sul. Para quem não esteve lá, para ter uma dimensão desse desastre, essa pocilga, esse abrigo, vamos chamar assim, né, esse chiqueiro, ele tinha cerca de 12 porcos. A distância desse chiqueiro na margem eram 9 quilômetros. Como que você transporta um porco, um suíno, dentro de um barco, com 150 quilos, sem anestesiá-lo? Isso é colocar em risco a vida das pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, só para mostrar para vocês o nível de complexidade. E aí a primeira pergunta que vem é, se os bombeiros precisam socorrer pessoas e estes animais, é claro que a prioridade são as pessoas, não tenha dúvida. Até porque para socorrer 12 porcos deste tamanho, com esse peso, demora tempo, demanda estrutura. E, às vezes, essa estrutura tem que ser de responsabilidade do município, mas com os médicos veterinários capacitados e, quiçá, com equipes treinadas para fazê-lo. Porque se o objetivo é salvar o máximo possível de vidas, tanto as pessoas quanto os animais merecem essa tratativa. Aí eu trouxe para vocês aqui, como fonte de curiosidade, um vídeo do trabalho que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, e aí também a importância, né, porque a gente não pode só vir aqui falar que o veterinário é importante de ser inserido nesse meio, mas também dos veterinários aprenderem com a Defesa Civil e com as corporações quais são as regras de segurança que nós temos que ter. É muito fácil nós, veterinários, queremos acessar as áreas quentes, queremos acessar o espaço para fazer socorro e salvamento, mas se a gente não tem esse treinamento, a primeira regra é não vá. Então, como nós, todos da nossa equipe, acredito que no GRADE também, e acredito que o Rodolfo também tem essa experiência, todos nós passamos por treinamentos periódicos, todos nós fazemos cursos externo à veterinária, de socorro e salvamento, curso de bombeiro civil, brigadista profissional, incêndio florestal, para que a gente possa atuar. E nesse vídeo, para mostrar um pouco dessa história para vocês, nós, médicos veterinários, chegamos na cidade de Novo Hamburgo, que era uma cidade que ainda não tinha enchido, não tinha enchente, mas nós pisamos na cidade no momento que a barragem rompeu. O dique de São Leopoldo havia rompido. E esse dique de São Leopoldo rompeu e encheu a cidade com menos de 2 horas. Uma coisa absurda, um volume de água incrível.
E nessa hora, aplicando o protocolo START, você mesmo sendo médico veterinário, você tem que tomar decisões. Vocês vão ver nesse início aqui, que cortaram a luz da cidade, né, óbvio, por motivos óbvios, a água começou a encher, nós médicos veterinários, tínhamos poucos bombeiros trabalhando na hora, porque não estavam preparados para essa emergência, e aí a gente chega numa casa que tem 7 pessoas, você tem gatos, você tem cães, mas você tem um senhor de 70 anos, você tem uma mulher grávida, você tem 2 crianças, e aí a pergunta é, como médico veterinário e bombeiro, quem você salva primeiro? Como que você faz esse tipo de trabalho? Então, às vezes, são coisas que a gente vive nessas histórias. Assistam esse vídeo, por favor. Esse primeiro vídeo. Nossa! Vem cá, amigo. Vem cá. Vem. Ei. Vem. Passa. Boa. Ei, o que você está fazendo na água essa hora, amiguinho? O que você está fazendo na água essa hora? Ei? São quantas pessoas? Pode sentar. Pode sentar. Aí, seu João. São os anjos de Deus, pelo amor de Deus. A senhora vai... Nós vamos buscar todo mundo. Como é que chama seu cachorro? Fala pra mim. Mel. Gi. E o quê? Que nome bonito. Nós vamos buscar todos eles, tá bom? Segura aí, caminhonete. Vamos dar um gás. Meu amigo! Vai, vai. Consegue pôr? Aí, pode ir. Vai. Vai. Vai, seu João, vai, seu João. Deu certo. Tamo junto, viu? Nada, tamo junto. Joga o corpo pra cá, gente. Essa era a casa do seu João. Cadê? 40 minutos depois. Esse é o segundo andar da casa. Não é aqui não. Tem um aqui também. Vem cá, gatinho. E aí, pessoal, para poder mostrar um pouco dessa experiência, e eu sempre gosto de colocar esse vídeo pelo seguinte sentido, e acho que a Vânia concorda comigo. Nas redes sociais, muitas das vezes a gente recebe o título de herói, né? Herói. Mal sabem as pessoas que nos chamam de herói o que é conviver com essa lembrança de uma decisão. Entende? Porque ao chegar nesse local, a gente tinha que escolher entre as pessoas e os animais. Eu sou médico veterinário. Mas eu tive que escolher. Por que eu tive que escolher naquele momento? Porque, de acordo com os protocolos que existem de socorro e salvamento, existe uma hierarquia e uma ordem, porque o cachorro e o gato conseguem se auto-salvar. O seu João, a mulher grávida e as 2 crianças não conseguem. Então, muitas das vezes, essa história do heroísmo precisa ser abandonada por nós que trabalhamos com isso. Eu achei super interessante a discussão sobre saúde mental, porque isso envolve muito para nós. Abandonar essa história do nós somos heróis de salvamento, não é. A gente dorme e acorda com essas lembranças, tem os TEPTs, tem as reuniões de descompressão, para poder lembrar todos os dias as decisões ruins que a gente tem que tomar, muitas das vezes, em cenários de desastre. E aí eu queria colocar um último vídeo, que é o vídeo dos resgates de cavalo, pelo seguinte sentido. Eu acredito que, quando nós tivemos a pandemia, nós, todos, né, desse planeta, colocamos num pedestal os médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde, que estavam ali diariamente lutando para salvar vidas, não é isso? A gente via as pessoas tirando as máscaras de N95, com as marcas de ferimentos, de tanto ficar ali trabalhando.
Eu acho que o Rio Grande do Sul mostrou também para nós um lado, assim como a Covid para os médicos, das pessoas que trabalham socorrendo animais, porque eram muitos, muitos. E o caramelo foi um exemplo, né, de um animal que precisava ser socorrido, mas acredito, assim como a experiência da Vânia e do Neneco, que iguais ao caramelo, a gente fez outros vários resgates. E aí é importante vocês enxergarem esse vídeo com a complexidade desse trabalho, com a dificuldade de um animal de 400, 500 quilos, com, inclusive, risco de acidente para nós, risco de afogamento de equipe, risco de coices, riscos de manotada desses animais virar embarcações, para a gente poder perceber e entender a importância das pessoas que trabalham com socorro e salvamento nessas situações de enchente. There's a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. Escola. This is a place where I Isso, boa, Dani. Pô, assim vai ser perfeito. Mantém essa. Não é. Boa, velho. Boa, meu Deus do céu, hein? Boa, vem. Conseguiu? Vem comigo. built a home for you, for me, until Esse animal estava a 9 quilômetros de distância da margem. disappeared for me, it's time to Desiste não, desiste não. Agora pra ele vir o vinho, pra cortar, né? Eu vou levantar tudo que esse. Bora, gente, bora. Até na margem, até na margem. Calma. Você não ia morrer lá, cara? Falei que você não ia morrer lá? Atenção! 1, 2, 3! to the seas. There is a tree as old as me. Isso depois ele já no abrigo. Encontramos esses 2 cavalos ilhados aqui. Branches were sold by the color of green. Ground had rose and past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the dawn. I climbed the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me. Muito custo. Held on as tightly as you held on to me. Nunca mais aí. Transferindo agora para o fundo do trem. Acho que ali é onde o dia interrompeu. Ó. A gente tirou um mais cedo, tiramos outro agora. For you, for me.
enquanto existirem 2 pessoas más no mundo, teremos outras 20 boas, tá? Muito obrigado. Se a gente salvou esses bichos aí, foi porque você doou. Valeu. Então, pessoal, com isso eu termino a minha apresentação. Agradeço aos colegas, às equipes que trabalharam, né? E queria provocar isso em vocês, né? Contem conosco. A gente está aqui, a gente trabalha duro, só a gente sabe o tanto que a gente sofre para poder fazer esse trabalho acontecer. Mas, se todo mundo aqui entender que os animais também precisam e merecem todo o nosso esforço, a nossa técnica, já é um primeiro passo, tá? E precisando, contem com todos os grupos de resgate, com as equipes e os médicos veterinários que têm experiência para trabalhar com isso. Muito obrigado. Obrigada, Aldair. Bom, Aldair é nossa linha de frente, né? E vem aqui sempre para mostrar que toda a vida importa e a necessidade dessa especialização, mostrando que a diversidade das espécies e o quanto a gente tem que estudar. E achei maravilhoso a hora que ele falou aquilo do que esperam que às vezes os animais tenham esse autossalvamento, né? Que eles se façam esse autossocorrismo, porque nas áreas naturais, às vezes as pessoas têm essa ideia também. E hoje em dia não é o que a gente está vendo em muitos ambientes mais, porque se a gente voltar um pouco, juntar as duas apresentações, por exemplo, a gente tem um incêndio ocorrendo numa área, os animais se autossalvaram. Daqui 20 e poucos dias, a gente está fazendo resgate de animal que foi queimado naqueles 20 dias atrás. O incêndio já terminou, mas o animal está chegando para a gente, e aí a gente precisa fazer uma amputação de um membro, alguma coisa assim, nas áreas lindeiras de uma unidade de conservação. Então, aí a importância dos planos, da preparação e de toda essa rede estar costurada, tá? E a gente entender as espécies de formas diferentes. E aí, falando em preparação, vou chamar Rodolfo. É a pessoa que sabe tudo de dimensionamento de resposta à fauna. Essa pessoa, eu fiz o primeiro curso dele no século passado. Trabalhei com ele no resgate do Iguaçu e é uma referência mundial, assim, mundial. Olha, é muita coisa nesse palco hoje. Obrigada. É um contrato que eu tenho todo mês ali, ó, para elogio. Bom, primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, né, porque sempre é uma oportunidade super boa para nós podermos falar sobre os animais, né, que estão nesse contexto, né, do acidente. E a primeira coisa que eu tomei um susto, achei que minha mulher tinha mandado algum áudio de eu dormindo, né. A outra me bota o bugio gritando ali, tá maluca, meu? Pensei que minha mulher... E também acho, eu sou meio nas palavras assim, mas é uma sacanagem me botar depois dele, né? Puta, eu tenho que falar o quê agora, né? Primeiro que bandidismo, eu estou até agora ainda meio, eu não sei como é que vocês estão, mas eu estou tentando respirar. Podia ter vindo antes outro. Eu vou falar em nome, eu sou diretor da IUK, consultoria em soluções ambientais, que faz parte do grupo Ocean Pact e Environ Pact. E acho que... Bom, agora me dá a bula, né? Como é que eu faço aqui? O que é que eu aperto aqui? Esse só? Valeu. E eu tenho um trabalho já de alguns anos. Primeiro, como eu falei, agradecer ao convite, a Letícia, que me telefonou pessoalmente, porque a gente se conhece já há algum tempo, né? E é um prazer poder falar num congresso tão legal como esse que está acontecendo aqui, principalmente pela estrutura, pelo que eu vejo, pelas pessoas, pelos assuntos de altíssimo nível, né? Então, para mim é um orgulho estar aqui, uma honra. Esse aqui é um pouco do mapa dos trabalhos.
É bem, não é que depois que o Cazuza morreu eu sou o cara, tá? Não é isso. É que realmente eu dediquei a minha vida desde 1994, que eu trabalho com emergências no mundo inteiro, e começou tudo na parte de óleo e gás, né? Na parte das emergências de acidentes com navios no entorno do mundo aí. Então, um trabalho que começou desde o Centro de Reabilitação de Animais, marinhos da Universidade da FURG, e em conjunto com o International Bird Rescue e a IFAO, que é o Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, que tinha uma equipe internacional que nos mandava para todos os lugares para dar o suporte nas emergências, nesses acidentes com óleo. Eu estou falando muito rápido? Não? E eu falo rápido, enrolado, então, sem tradução simultânea. A partir desse trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos, se formou o GOWRS, né, que é um grupo de 10 instituições do mundo que coordenam todas as emergências do mundo. E esse grupo dessas instituições que fazem esse trabalho são os responsáveis por todas as emergências do mundo. Eles fazem o trabalho de produzir protocolos. É um grupo de resposta, porque tem uma equipe principal que vai para a emergência para poder determinar o que vai ser feito nessa emergência. Tem a capacitação de pessoas e a gente faz simulados internacionais, que é Tier 3. Essa palavra do Tier 3 vocês vão ouvir daqui a pouco de novo. Tá? E a IUCA é a única que tem, é o único centro, única empresa que faz parte na América Latina desse grupo. Eu volto como? Volta como? Tem volta ou não? E agora? Voltou? A Letícia, quando me mandou, ela me perguntou assim, olha, quem sabe a gente bota, do que estamos falando quanto às dimensões de emergências, estamos preparados para o que vem pela frente? Né? E eu quis fazer uma correlação de 3 acidentes. Um que é o Treasury, que foi em 2000, que foi o maior desastre de petróleo que houve, que foi na África do Sul, onde foram atingidos sujos 20 mil pinguins e 20 mil nós translocamos, que eu vou falar rapidinho sobre ele. E aí a pergunta é, estamos preparados? Isso aí é uma fotinho de um link que tem aí, um site de barcos do mar. Hoje, se vocês abrirem o link, isso aqui é mais ou menos assim. E se for aprofundando, se for puxando, vão ver mais barco aí. Né? Então, a gente está preparado? Uma das coisas que se falou aqui também, é importante salientar, que essa expressão Tier 1, 2 e 3, que se usa muito na área do petróleo, ela é mais ou menos assim. Tier 1, recursos locais. Aconteceu um acidente aqui, vamos botar de uma empresa de petróleo. Aqui, como aconteceu já aconteceu do Vicunha, já aconteceu no Rio Dourado, já aconteceu no resgate do Iguaçu, aqui. De quem é a responsabilidade? Quem vai sair para fazer a primeira resposta do Tier 1? A responsabilidade do município. Foi em Curitiba, foi em Paranaguá, é do município. Ele tem condição de fazer essa resposta? Ele tem estrutura? Não. Então, o que ele faz? Ele aciona um Tier 2, que é o Tier 2, o que ele significa? Se eu estou tendo esse problema aqui em Paranaguá, eu vou solicitar alguma refinaria do Rio Grande do Sul, ou alguma de São Paulo, de Santa Catarina, o CDA da Petrobras de Itajaí, eu vou começar a buscar no entorno o Tier 2, porque eu já não tenho como fazer mais essa resposta. Então, eu já aciono um Tier 2, porque a coisa complicou. Ou pode ser que tenha sido vazado um navio no Porto de Paranaguá e o Tier 1 botou as barreiras, coletaram o petróleo, tirou, está pronto, resolvido o Tier 1. Às vezes não dá o Tier 2. E o Tier 3, quando ele assume, quando a gente pode passar de um Tier 1 para um Tier 3, Baía da Guanabara, Magé, fundo da Baía da Guanabara, Tier 1, local da refinaria. O que passou? A Tier 3, porque realmente o estrago foi grande, e a gente precisa trazer gente de fora, equipamento, gente. Isso envolve muito, como é que eu posso dizer, alfândega, a parte de vistos. Então, envolve uma coisa muito maior, que também não é tão simples um Tier 3, mas
quando existe a necessidade de recursos globais. Então, o Treasury, eu vou tentar, tem uns minutinhos mais, né? O Treasury foi um acidente que aconteceu na África do Sul. Para vocês terem uma ideia, foi impactada a ilha onde o Mandela foi preso, Robben Island, ali, e Dawson Island, que era uma outra ilha do lado. O navio afundou no meio delas. Pegou o óleo só numa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na estratégia de resposta. O que é a primeira resposta primária que a gente chama? Manter o óleo longe da fauna. Segura esse óleo aí, não deixe ir para tal lugar. Resposta secundária, mantenha a fauna, o óleo está chegando, espanta ela, dá um jeito. Tira ela de perto, espanta, tira a fauna do óleo. Não deu tempo, não aconteceu, os animais foram impactados. Então, a gente vai para a resposta terciária, que aí entra toda a parte de captura, reabilitação, até a liberação dos animais. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que foi o Treasury, para ter uma ideia, aves impactadas, filhotes criados. Por que filhotes criados? Por que eu vou botar filhotes criados? A gente tem uma geração, tem uma ilha, população de pinguins. Se nós lavarmos só as fêmeas e os machos, os bichos adultos, a gente vai salvar essa grande quantidade de animais, que é a prioridade, porque o ano que vem tem reprodução de novo. Mas se nós não salvarmos alguns filhotes desse lugar, a gente vai ter um buraco na geração lá na frente, 4 anos depois, 5 anos depois, que quando eles vão começar a ter, não vai ter essa geração, porque os outros velhos vão morrer. Então, a gente precisa, de alguma forma, que é um processo de seleção, né, para a limpeza dos animais. Então, foram 20 mil animais reabilitados. Os outros 20 mil nós tivemos que tirar de uma ilha, levar de helicóptero, de caminhão, carro, para 900 quilômetros, para tentar liberar eles todos no mesmo tempo, para fazer o cálculo que eles chegassem na ilha e nós já tivéssemos limpado a ilha, porque os sujos estavam conosco, sendo reabilitados, lavados, mas os limpos iam voltar para a ilha. Eles voltam para a ilha suja ou voltam para a ilha que a gente tirou deles limpo? Não se sabe. Então, a gente arriscou, junto com o governo, de tirar todos os animais, mandar, e eles voltaram todas para a ilha que eles viviam limpas, e a gente já tinha praticamente terminado de limpar. A gente, quando eu falo, é o conjunto de operação. Já tinham limpado a ilha do Mandela. Foi 10%, foi um dos maiores índices de reabilitação que foi feito no mundo inteiro até hoje, e a gente manipulou quase 40 mil animais. Tá? Então, quando vocês vêm ali, cada piscina tem 80 animais. Vocês imaginam, isso era um galpão de trem. Por que eu estou falando isso? Porque alguém falou aqui, uma professora aqui falou a respeito por que não ir para um clube, né? E só as escolas, onde deu um eu aqui. Aqui. Então, o que acontece? Às vezes, quando tu vai para uma escola, ela é do Estado, ela é do município, ela é um órgão federal, um IFE. Então, tem um ginásio, tu pode ter essa opção de colocar os animais, as pessoas ou os animais mesmo. Né? Isso a gente chama, na área do petróleo, que é instalação de oportunidade, que a gente faz um mapeamento. Quando a gente encontra um clube, a gente não pode, porque é a mesma coisa que eu chegar na casa de uma pessoa e dizer a tua garagem é maravilhosa, vou botar meu carro aí, tá? Não dá, porque tem que passar por uma diretoria, tem que ter uma autorização, é uma iniciativa privada, é uma sociedade anônima. Então, quando a gente fala em instalação de oportunidade, a gente pode, sim, se a gente fizer como a gente faz no petróleo, a gente vai lá conversar contigo, que é dona do clube, ou pelo menos a presidente, e vai dizer, nós temos uma região aqui que vai ser alagada, provavelmente, aconteceu isso, 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 a gente precisa dessa oportunidade de, se acontecer um acidente, a gente pode vir para cá? Tá, mas o que vocês vão fazer? Nós vamos usar aqui, nós vamos limpar tudo, nós vamos pintar, vamos te devolver melhor que antes. Mas a gente precisa te dizer que tu concorda em abrir essas portas para nós. Ok, fechou. A gente vai lá no IBAMA e diz, olha, tem um endereço tal, 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 eles vão lá e vão dizer, teve uns loucos aqui falando que vão trazer uns cavalos para o teu clube, tu vai deixar? Que vão botar umas galinhas na tua piscina, é isso? Que tudo tranquilo? Já conversei com eles. E tu vai ganhar uma grana se acontecer. Se não acontecer, é ótimo para nós, continua tomando banho na tua piscina. É assim que a coisa tem que ser uma coisa meio estudada antes, porque senão, na hora do desastre, a gente não consegue. Porque eu não vou emprestar o meu clube, porque o clube não é meu. Né? Então, tem todo um processo. O óleo é muito importante sair atrás dessas informações também, porque o óleo e gás trabalha muitos anos com esse tipo de trabalho. Foi muito importante, porque nós fomos os 10 primeiros a chegarmos lá para fazer a resposta. Mas, porque nós trabalhamos há 30 anos só com isso. Né?
e nós somos parte principal do time. O que acontece? Os outros aquários do mundo inteiro que trabalhavam com pinguins sabiam da importância de talvez até da extinção desse pinguim da África do Sul. E mandaram os seus técnicos. Nenhum trabalhava com óleo, porém todos conheciam as espécies. Então, esses caras nos ajudaram muito, e aí a gente terminou em 50. Números só fazendo uma palestra do Treasure. 10 toneladas de peixe por dia, 1.000 voluntários por dia. Então, isso aí, a coisa não é tão simples, mas o resultado foi muito satisfatório para nós. Brumadinho, não vou falar, porque já tocou no assunto. Brumadinho, a gente sabe o que foi lá, né? Chegam, obviamente, vai chegar no Tier 1, vai chegar as pessoas do local principal, vão os veterinários que moram na cidade, todo mundo vai começar a fazer alguma coisa, porém, às vezes, até prejudicando. Eu só coloquei fotos de gente com uniforme e sem uniforme, porque aquela equipe que estava lá eram técnicos treinados, uma delas trabalha comigo diretamente, que é a Mirella. Tá? Mas depois chegou grade, chegou todo mundo lá, com capacitação, sabendo o que estava fazendo, então cabia a nós dar o suporte, porque o nosso trabalho hoje, da IUK, com a Environ, é dar o suporte no gerenciamento das emergências. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós chegamos já estava iniciando o negócio, nós pegamos o processo de montar um hospital veterinário para a chegada dos animais para eles, porque esse, sim, ele não gosta da palavra de herói, mas nem sei o que eu digo que vocês são aqui, ó. Ela disse um pouco, né, que eram uns loucos que vinham aqui falar para vocês, tudo bem. Que fazem esse trabalho que, para mim, transcende o que eu faço. Eu só tenho o maior prazer de conhecê-los. Então, a gente, pelo menos, monta uma estrutura para dar o suporte, a continuidade do trabalho deles. Eles não fazem tudo, nós também não. Então, a gente montou um hospital, depois montou uma estrutura para a recepção dos animais de grande porte também, e, a partir do momento que esses animais eram recebidos, foi montando gradativamente, dentro de um layout, a gente montou para estabilização desses animais até a transferência deles, que foram para uma fazenda normal de gado, onde nós adaptamos todas as espécies, do coelho, a galinha, ao cachorro, as vacas. Nós montamos toda uma estrutura para dar continuidade ao trabalho deles. E isso gerenciando números, quantidade de material, tudo. Então, a transformação de uma... Bom, já foi, né? Aí aconteceu Gongo Soco, que Gongo não teve o rompimento da barreira, mas aconteceu que existiria a possibilidade. Então, o trabalho deles era, vai lá, corre o risco de morrer, e tira os bichos que estão bem lá, mas não tem mais gente, já tiraram as pessoas. Agora, vocês vão lá, vocês têm 30 minutos para entrar e tem que sair da área quente, porque depois nós vamos fazer outra estratégia. Eles foram lá e retiraram todos os animais desse lugar que poderia ter chance, que não aconteceu. Não aconteceu. Nos mandaram, nós montamos uma outra fazenda para eles, onde os animais não tinham sido impactados, esses foram só mantidos durante um tempo, até a devolução para os seus donos, né? Porque cada animal lá é desenhado da onde veio, né? Então, a gente monta as estruturas para eles, para dar continuidade. Vou falar um pouco do Sul, que é quando a gente fala de inundação, ele foi para Porto Alegre, ele foi para Encrenca, Novo Hamburgo, tudo. Eu, como eu sabia que eu já tinha feito um trabalho no Vale do Taquari no ano anterior, com uma menina, que é a Amanda, que hoje coordena a parte da resposta de emergência lá, eu falei assim, eu nem vou subir aí, já vou ficar, porque a água vai descer, vai me pegar aqui, então eu já vou me organizar por aqui. Então, para vocês terem uma ideia, que do lado esquerdo dessas fotos é a Lagoa dos Patos. Aqui é o continente, do lado direito. Aqui eram 120 vacas que ficaram, que não tinham para onde ir, porque se elas fossem para qualquer lugar, elas morreriam afogadas. Então, foi feita toda uma estratégia de levar alimentação de barco para elas comerem, até baixar a possibilidade de eles voltarem para uma fazenda. Mas isso aqui foi o que aconteceu conosco lá no Rio Grande do Sul. Ali dá para ver bem as vacas, né? Então, nós pegamos uma instalação de oportunidade, onde já estava mapeado que, caso acontecesse alguma coisa em Pelotas, nós iríamos para a Associação Rural, onde não tinha exposição de gado, então tinha os pavilhões, e de lá, que era para gado, nós faríamos um canil. Então, aí eu fui para lá, com os voluntários, montamos a estrutura, melhoramos as estruturas todas, e lá foi desenvolvido. Mas, muito em seguida que aconteceu isso, no Vale do Taquari, quando deu o Vale do Taquari,
Eu estava em conjunto com a Amanda, né, que está ali embaixo, mas já com a Vanessa, do Ministério do Meio Ambiente, já com os veterinários do Conselho Regional de Veterinária, para fazer esse trabalho. E, em seguida, já entrou o Ministério Público, todos nós fizemos esse trabalho das necessidades que tinham aqui. Como Brumadinho, nós juntamos a equipe técnica, eu solicitei a Environ para me liberar umas pessoas, nós fizemos um grupo e fizemos todo esse trabalho do quadro de situação, organizando quantos animais tinham, quantos saíam, quantas aves, répteis, toda essa informação ela foi documentada para um futuro, porque isso é um sinistro também, né? Pode ser que seja diferente, mas não é. Aí foi pela União, porque é uma questão muito... Eu não sei qual é o tempo que eu tenho, mais 5 minutos tenho. Pode ser a iniciativa privada acontecer isso, vai pagar. Mas e quando é a União? Quem é a responsabilidade? De onde sai o dinheiro? Já falei, é município, de município, Estado e de Estado, União. Então, o que acontece? Aí a conversa complica, porque o dinheiro não é de ninguém, é nosso. Mas, para sair de lá, depois a gente paga imposto, mas depois, para sair, para retornar, para fazer alguma coisa, tem uma burocracia para sair, que é diferente de uma empresa que diz, tu fez, tu vai pagar e pronto. E é muito mais rápido a resposta, né? Então, lá, baseado no Vale do Taquari, que eu fiz uma EOR, né? Faltou, uma estrutura organizacional da resposta, eu fiz para o Vale do Taquari, eu já só multipliquei, porque era muito maior para Pelotas, a gente trabalhou nesse sistema de organograma lá, e depois isso gerou um relatório que foi para o Ministério Público, para quem fosse interessante, né? Então, do que nós estamos falando? Quantas dimensões? Estamos preparados? Sim, existem leis nesse país, se existe lei que se cumpra, existem leis que foram feitas já há um bom tempo na parte do óleo, tanto com a CETESB, como com os órgãos federais, como o IBAMA, CGEMA, GEMAC. Existe uma resolução do CONAMA. Baseado nesse trabalho que foi feito durante muitos anos, se botou o plano de ação para as aves impactadas por óleo, que é o manual de boas práticas, né? Que é o Pai Fauna, chamado lá, o que a indústria tem que fazer numa emergência de óleo, e os manuais de boas práticas, o que se faz com os animais, se produziu marém, que é uma das coisas muito importantes, que eu acho que é o exemplo para se fazer também em terra. O marém, se vocês procurarem aí no link, o marém está sendo revisado por nós agora, e foi feito e está sendo revisado por nós. Se vocês pegarem uma ilha, qualquer ilha, todo o litoral brasileiro, e quiserem saber quantas aves tem, se época de nidificação, de nascimento de filhote, época de descanso, quantos animais tem, se elas estão vulneráveis ou não, se as áreas são perigosas, são sensíveis, tudo tem. Então, quando acontece um acidente de petróleo, a gente vai direto no marém, abre, vai onde está a mancha e sabe o que tem que proteger. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente vai continuar fazendo, e eu acredito que o Brasil precisa de fazer isso aí. E depois já saiu, isso foi em 16, já saiu, depois de Brumadinho, responsabilidade dessas pessoas aqui presentes, né, foi feito o Plano Nacional de Contingência de Desastres. São documentos, são necessariamente importantes para ler, não simplesmente na hora pegar e abrir, porque tem um plano, né? Mas a pergunta é, nós estamos preparados? Eu não sei, como a minha vida foi toda essa, na minha visão eu acho que a gente tem que continuar investindo em estrutura, a gente tem que continuar investindo em treinamento, aquela estrutura da IUCAD de São Paulo, essa aqui é do Rio de Janeiro, esse é o início do escritório, do centro que a gente está montando no Peru, né? E eu agradeço, antes de qualquer principalmente a vocês, mas a equipe, porque meu pai já dizia, quando ele sempre dizia assim, não começa com eu não faço nada, nós fazemos um monte de coisa. Então, essa palavra do eu tiro do meu vocabulário por isso. Então, agradeço a todas essas pessoas que, enquanto eu estou aqui, estão lá fazendo alguma coisa muito mais importante, não que isso aqui não seja importante também. Tá? Mas muito obrigado pelo tempo de vocês aí, agradeço, e qualquer necessidade, se vocês precisarem de qualquer auxílio, com a parte principalmente no gerenciamento de resposta, a gente está à disposição
de todos vocês. Obrigada, Rodolfo. Bom, deu toda uma visão para a gente sobre o operacional que está no planejamento e esse dimensionamento da resposta e como pode ser complexo o atendimento dos animais, né, nos incidentes. Eu sei que o Rodolfo falou para a gente tirar o eu do vocabulário, mas eu vou falar eu agora, porque quando eu vi a Vânia falar pela primeira vez, eu pensei, eu quero ser igual a essa mulher. Né? Ela tem um posicionamento e que eu admirei muito. E, Vânia, por favor, venha falar para a gente agora um pouco sobre o papel do GRADE e as políticas públicas. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos. Quase boa noite, né? Peço desculpas para vocês. Eu vou fazer uma apresentação bem simples. Quando eu recebi o convite para estar aqui, foi um pouco em cima da hora. E eu, esse mês, quase não fiquei na minha casa, em boa parte pela questão do Rio Grande do Sul. Então, eu vou tentar ser bem breve, mas primeiro eu queria agradecer ao Aldair pela emoção, né, de fazer a gente lembrar, Aldair. E eu tive esse final de semana lá em Porto Alegre de novo, uns dias atrás, e você passar nos lugares, né, e você ver os lugares como eles ficaram, realmente é algo para não se esquecer. Mas eu queria começar a minha fala aqui pedindo para que cada um de vocês pensasse, nesse pequeno instante, o que cada um de vocês aprendeu quando viu acontecer o desastre do Rio Grande do Sul. O que vocês, de lá para cá, mudaram no hábito de vida de vocês, daquilo que vocês fazem? Qualquer coisa. E eu queria que vocês pensassem em pelo menos 3 coisas que fizeram, com o desastre, vocês mudarem a sua forma de viver. Porque, se vocês não mudaram, vocês têm que assumir esse compromisso conosco aqui hoje. E não só por nós, porque olha como a vida é quando a gente não se mexe. A Letícia trouxe para nós, eu estava olhando aqui no meu celular, hoje é o Dia da Biodiversidade, não é? E ontem o nosso Senado aprovou uma lei para destruir o meio ambiente. Eu vou deixar aqui no começo da minha fala uma provocação para todos os senhores que trabalham, na sua imensa maioria, diariamente com isso. Por que a gente não sai daqui com uma moção de repúdio encaminhada ao presidente do Senado, que foi o primeiro a dizer, lá no Senado ontem, que as pessoas são ideológicas? Alguém daqui dos senhores é ideológico? A gente pode ter, sim, ideologias de salvar o mundo, de respeitar a vida das pessoas, de entender que o mundo não é só nosso. Então, senhores, já deixo de cara essa provocação. Eu me disponho a ajudar na organização e fazer isso chegar lá no Senado Federal. A gente tem pessoas conhecidas que trabalham nas entidades que a gente está, que podem fazer isso. Se nós não nos mobilizarmos, dizendo, nós lidamos com isso diariamente, como é que nós representamos a população brasileira. Nessa sala tem mais gente do que tinha no Senado ontem, voltando. Como é que a gente vai deixar 50 e poucas pessoas acabarem com o pouco de preservação de meio ambiente e legislação que existe? Se a gente não se mobiliza, a gente não vai mudar essa situação. Não adianta tudo que a gente está discutindo aqui, tudo que vocês brilhantemente discutiram nessa semana. Muito bem, senhores. É esse que passa? Esse? O GRADE, na verdade, ele é uma organização da sociedade civil. Eu trouxe aqui uma página dele, né, para vocês verem ali o nosso trabalho. A gente está sempre pronto a atuar de uma forma técnica na assistência aos animais em diferentes locais. Desde que o GRADE se estabeleceu oficialmente em 2019, a gente já participou de 70 missões diferentes, deixando claro para os senhores que, para nós atuamos tanto em situações de desastres, na forma clássica, como em comunidades em situação de vulnerabilidade. Então,
De um bom tempo para cá, nós temos trabalhado muito com comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, populações em situação de vulnerabilidade que convivem com seus animais. O que o doutor Aldair trouxe para vocês agora há pouco é uma região pobre, uma região simples, onde as pessoas tinham aqueles animais para o seu dia a dia, para o trabalho, para a sua alimentação. E são sempre essas comunidades que são mais atingidas. Hoje, a professora Daniele trouxe isso para nós. Então, o nosso mote de trabalho é trabalhar principalmente com populações vulneráveis. Não adianta a gente ter termos do racismo ambiental, da vulnerabilidade, e a gente não entender o que eles significam e não atuarem. Sabe por quê? O nosso coração, com aquilo que nos move, com a nossa sabedoria, só vale de alguma coisa se eu botar minha mão no trabalho e fazer. Pode ser um trabalho aparentemente pequeno, mas ele é muito quando a gente não tem pessoas, e nós somos, nesse país, mais de 200 milhões de brasileiros. E estamos fazendo o quê pelo nosso país? O que nós estamos fazendo por ele? Por isso, a gente tem participado de muitas dessas ações. Aqui, olha, vocês vão ver que está até mostrando 60 operações, a gente não teve tempo, né? Nós estamos hoje no dia 22 de maio, só esse ano já foram 10 locais diferentes que nós tivemos, então a gente está precisando atualizar aí um pouquinho as nossas informações. Mais de 20 mil animais resgatados, mais de 10 mil famílias atendidas, algumas das ações que nós tivemos. Infelizmente, eu vou trazer dados e informações bastante sucintas, mas só para os senhores entenderem. Só no Pantanal de Mato Grosso, como a doutora Letícia trouxe, em 2020, por um trabalho que foi feito com recurso do Ministério Público do Estado, se levantou aproximadamente 17 milhões de animais vieram a óbito. Qual é o bioma? E o Pantanal, gostaria de lembrar aos senhores, é o único no mundo, não existe outro. Qual bioma aguenta, num único evento de meses, mais ou menos 60 dias, ter 17 milhões de animais mortos? Quem aguenta? 2021, quando a gente esteve lá de novo, não tinha bicho quase para resgatar, a não ser jacaré. Nós resgatamos mais de 800 jacarés, desidratados, desnutridos. A gente teve que comprar uma discussão técnica com os órgãos técnicos para poder fazer a transposição desses animais de um lugar que estava completamente seco para outro onde tinha água. O que adianta a gente ter um órgão ambiental se, na verdade, na hora que eu tenho que salvar a vida do indivíduo, eu tenho uma burocracia legislativa que, na verdade, impede essa possibilidade? A gente teve que aprender ali como é que fazia para manejar tanto jacaré, como é que eu acomodava tanto jacarés, como é que eu hidratava, onde eu deixava esses animais por algumas horas, alguns dias, para depois soltar eles a 50, 60 quilômetros daquele local onde a gente estava. 2022, a gente não teve desastres ali, não teve grandes incêndios. 2023, uma quantidade muito pequena de fauna. E qual a surpresa? 2024, nós tivemos que entrar com uma ação na justiça, porque o governo do Estado nos impediu de colocar água para os animais. É uma pena que eu não trouxe as imagens, eu até tenho a apresentação, mas não trouxe por não ser o tema aqui, mas para os senhores entenderem aonde nós estamos indo parar com o nosso país. Existe um interesse forte de que o Pantanal seja destruído. Não é de hoje, é de muito tempo, porque quem mantém a atividade turística são as pessoas simples, os ribeirinhos que moram ali, são eles que vivem do turismo e que fazem com que o nosso país tenha um reconhecimento internacional. Em contrapartida, o Pantanal está desaparecendo porque tem uma quantidade enorme de pequenas usinas para a captação de água e geração de energia que foram esvaziando o Pantanal. E, com isso, a gente tem uma quantidade grande de vegetação que fica no fundo do coricho, tem que se colocar fogo para fazer manejo, mas se o fogo escapar também, tudo bem, porque assim eu vou ganhando mais espaço, mato 17 milhões de animais e não preciso mais manter, posso plantar e explorar aquele lugar. Quem achar que eu não estou falando a verdade, me procura depois que a gente manda os relatórios para vocês acompanharem.
Isso, como diz a piada, a Globo não mostra, tá? Só para os senhores entenderem. Muito bem. Então, a gente vai tendo uma sucessão de situações. Aqui eu vou render uma homenagem a esse moço aqui, ó. Opa! Não. O que eu faço para voltar? Por favor. Fiz uma bobagem. Como é que eu vou voltar isso para trás? Aqui. Esse moço aqui que está lá em cima, com um lenço laranja na cabeça, acabou de defender o doutorado dele agora à tarde, lá na UFMG, falando sobre medicina veterinária indigenista. E, para quem não sabe isso que o doutor Aldair falou, essas práticas que a gente desenvolve, medicina veterinária de desastres, medicina veterinária indigenista, elas estão todas no guarda-chuva da medicina veterinária do coletivo, que é uma área que vem ano a ano ganhando espaço aqui no Brasil. Então, ele acabou de defender essa tese. Com certeza, ele está abrindo um campo de trabalho extraordinário, e é em cima dessas questões que nós temos conseguido avançar e trazer conhecimento. Aqui os casos que os senhores já conhecem, né? E o GRADE sempre vai trabalhar dentro desses princípios, né? Trabalhando dentro de uma lógica, como disse o doutor Aldair também, a gente se apresenta ao posto de comando da Defesa Civil. Ou a gente é acionado por esse pessoal da Defesa Civil, a gente tem contato com o pessoal da Defesa Civil Nacional, de vários estados, eles pedem ajuda porque os animais são um desafio a se resolver, né? As pessoas têm muitas dificuldades com isso. E, a partir daí, a gente vai fazer o nosso trabalho, sempre usando a ciência do bem-estar animal como algo central para o desenvolvimento do nosso trabalho. Toda vez que a gente vai também para uma localidade, a gente vai pedir uma autorização, né? Então, aqui, só para mostrar, essa é a autorização do ano passado, quando eu disse para vocês, olha, o governo convidou a gente a não tratar dos animais, antes da gente ir, a gente pediu uma autorização. A gente pede autorização. Antigamente era para o IBAMA, agora é para o ICMBio. Tem o nome das pessoas que vão estar indo para essas ações, para as ações parceiras. A gente não age sem isso. Da mesma forma, para o uso de equipamentos. Então, todos os equipamentos que a gente usa, drones mais simples ou drones térmicos, a gente pede ali, né, uma autorização e recebe depois o certificado para que a gente possa fazer esse trabalho dentro das regras e da autorização. No caso do Rio Grande do Sul, quem dava essa autorização era o pessoal da Defesa, né? Outros equipamentos que a gente usa bastante, né, os sistemas de georreferenciamento. Hoje, os celulares são muito ricos nessas facilidades, né, fazendo as identificações. A gente usa um sistema ali, que é o SPOT, que é aquele aparelhinho laranja que a doutora Rafaela Zulan tem, que é para, caso você não tenha um sistema de comunicação, você tem como acionar numa área perdida, inclusive, um botão de emergência, que alguém vem te salvar, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, acredito que vocês conheçam, e ele tem um sistema que vai te dando a referência de tantas em tantas horas, conforme você programa, no e-mail de quem está fazendo o gerenciamento da operação, e permite também que você mande mensagem. E outra coisa é fazer o registro e a identificação dos animais que a gente vai resgatando. Então, a gente, além de colocar um microchip, sempre que possível, nos animais, né, a gente faz a conferência e guarda esse registro com o georreferenciamento para saber de onde tirou aquele animal. E vocês podem olhar, olha, aquele animal ficou desde o dia da enchente até o dia 16 de maio sem alimentação. Dá para perceber o tamanho do desgaste do animal e o baixo score corporal que esse animal tem, né? Então, para que a gente possa trabalhar, a gente trabalha nesse sistema aí, de uma rede de pessoas. Como disse a professora Daniele hoje, sem uma rede que nos ligue a diferentes profissionais. Nós, no GRADE, por exemplo, somos em 82 pessoas, 29 médicos veterinários, e temos zootecnistas, biólogos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, bombeiros militares, pessoas da área da tecnologia, professores, geógrafos, geólogos, oceanógrafos, enfim, profissionais de diferentes áreas. E o nosso trabalho é um trabalho voluntário. Tá? Então, só para vocês entenderem, são pessoas que passam por uma seleção todos os anos. A gente faz uma seleção bem restrita. A gente tem, como o Aldair falou, todo mundo acha que é um glamour só. A gente tem de 400 a 600 pessoas querendo entrar para fazer parte do GRADE. A gente só escolhe 10. E esses 10 vão passar por um treinamento prático,
para a gente ver se a pessoa tem aptidão ou não. E só para os senhores saberem, o maior problema que a gente tem é a falta de preparo físico das pessoas. As pessoas não são, em geral, assim, mais longilíneas, que nem eu e o professor Aldair. As pessoas, em geral, não pensam nisso, né? Que não adianta só ter a inteligência, ela precisa ter aptidão física, porque tem que subir, descer, entrar na água, pular, subir num barco. Eu já nem faço muitas coisas, não porque eu não queira, eu nado, eu tenho um bom preparo físico, mas eu tenho 65 anos, então eu também não posso me expor tanto, porque eu não vou competir com quem tem 30 para me expor a uma situação de risco. Acho que isso também é algo que a gente tem que pensar. Mas essa rede precisa existir. Então, a rede, muitas vezes, se forma com pessoas assim. O José Roberto, que é veterinário, nosso colega ali, com o pessoal do bombeiro, do ICMBio, da polícia, a doutora Carla Sassi ali, trabalhando no resgate nos primeiros dias ali das ocorrências no Rio Grande do Sul. Com outros organismos, então, IBAMA, ICMBio local, a Polícia Federal, o pessoal ali, a Amanda, né, que era o braço direito ali da área dos animais do vice-governador. Aqui, o Anderson, que é nosso diretor de logística, junto com o vice-governador. E, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma vantagem para que eles entendessem a importância do trabalho integrado dos animais. O vice-governador lá do Rio Grande do Sul é médico veterinário. Eu mesmo fiquei sabendo, depois de muito tempo, que muitas vezes eu dei palestra, com o Aldair deve ter acontecido a mesma coisa, em várias áreas, né? Minha área original de trabalho é a medicina veterinária do coletivo, e ele assistia quando ele era aluno, e depois ele virou deputado e acabou virando vice-governador. Então, isso foi muito importante. Também com o Exército, né? Ali a gente tem o ministro da Defesa, que foi peça-chave para a gente conseguir fazer a logística de levar pessoas, insumos, e tirar animais de lá. O Anderson falou uma coisa numa apresentação há pouco tempo, que eu nunca esqueci, que o Rio Grande do Sul nos trouxe o seguinte desafio: 95% do município, do estado, dia 29 de maio, agora vai fazer um ano, 95% do estado tinha sido afetado pela chuva. Todo mundo queria doar, ajudar, ir para lá, e não tinha como chegar. Todo mundo tinha dinheiro para dar. Sabe o tal do dinheiro que a gente se vende? Tudo é emprego e dinheiro. Qualquer coisa que vocês forem argumentar no Brasil hoje em dia, gera renda, gera emprego. Tudo é assim, para não fazer o resto. Os argumentos de ontem não fugiram a isso, senhores. Se os senhores não ouviram, estão convidados a ouvir. E aí, o dinheiro e a renda não adiantava nada. Não tinha como levar as coisas, não tinha coisa para levar. Eu comprei 14 mil doses de vacina múltipla para fazer em cão. Levou 22 dias para a vacina chegar lá. Porque não tinha vacina. Quem que tinha todas essas vacinas prontas e com condição de levar? E assim foi com tudo. Barco era uma briga, porque as pessoas queriam os barcos para salvar as pessoas. E a gente, esse final de semana, no domingo, eu fui visitar uma criança que tinha 15 dias no dia que a casa dela encheu de água. Em menos de 2 horas, tinha 1 metro para passar e tinha 20 centímetros. Uma criança recém-nascida. Ela fez aniversário, eles convidaram, eu estava lá, fui ver. E aí, para salvar a família, uma mãe com um bebê recém-nascido, uma senhora de idade, o marido, e 3 cachorros na frente que estavam presos na corrente, quem foi salvo? Os cachorros morreram enforcados e presos na corrente. Porque 40 minutos depois, quando voltou, os cachorros estavam mortos, boiando na água. Então, o sofrimento mental... Desculpa. O sofrimento mental precisa ser tratado por todos os trabalhadores. A gente não pode esquecer disso. Aqui, reunião com o Ministério Público, ali a doutora Ana Marquesan, com quem eu tive esses dias, por conta ainda do Rio Grande do Sul, aí o ministro da Defesa. Uma das ações que não foram divulgadas. Num dos bairros mais afastados ali do centro de Canoas, existiam vários grupos
de grupos rivais, de tráfico e de tudo mais, que criavam pitbulls para rinha. Mais de 30 animais. Todos foram resgatados e foram conduzidos para os abrigos improvisados que se conseguiu fazer. Começou a acontecer ameaça para as pessoas que estavam dentro dos abrigos por conta deles quererem roubar os pitbulls e levar embora. Teve que se montar uma estratégia super secreta, em poucas horas conseguir um lugar, que eu não posso dizer para os senhores também onde é, né, porque as coisas podem, alguém pode ouvir, e levar todos esses pitbulls embora. Se não fosse a Força Aérea, a gente não conseguia ter salvo todos esses animais que, felizmente, estão bem. Aqui, os embarques, né, eu trouxe um pouquinho só para mostrar para vocês todo o trabalho integrado que precisou acontecer do Exército, dos nossos membros voluntários, aqui o doutor Anderson, a doutora Marina, funcionários ali do Bem-Estar Animal, o doutor Gustavo Luz, embarcando os animais. Todo o cuidado que a gente tinha de registrar o percurso, a gente ia atrás do caminhão para não ter perigo de cair. O embarque lá no fundo, eu não vou mexer aqui para tentar mostrar, porque eu vou tirar do ponto de novo. A gente com essa cara de preocupado, porque a gente tinha medo que caísse uma caixa, que um cachorro, porque levava horas isso, todo mundo embarcado. Nós precisamos mandar fazer caixas, a gente arrumou, e vocês vão entender por que eu estou falando, a gente usou muito o trabalho das pessoas que estavam sem trabalho para gerar uma renda para elas, para dar um dinheiro para elas, para fazer com que elas se sentissem úteis, para poder transportar os animais, e depois, quando todos estavam dentro dos aviões, a gente tinha que ir junto, e a gente transportou esses animais embora. As caixas identificadas, o nome do animal, tudo certinho para não ter perigo, né? Aqui também, né, o avião que transportou, né, uma das viagens, foram muitas viagens. A gente não pode esquecer dessa entidade que foi formada agora, a Arca Animal. É uma menina que trabalha com TI, ela é gaúcha, ela mora em Santa Catarina, ela reuniu 70 profissionais no Brasil e no exterior para montar esse trabalho de identificação, poder devolver os animais, né, que ali quero encontrar meu pet, quero adotar. E ela fez um trabalho fantástico e continua firme e forte lá. Durante esse evento, nós precisamos ajudar os nossos colegas veterinários que foram pegos como vítimas, né, e foram chamados para trabalhar nos diferentes locais, e eles não tinham conhecimento da área da medicina veterinária do coletivo, da área da medicina veterinária de abrigos. Então, vários colegas, especialmente o pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Paraná, alunos da professora Daniele, professora Camila, professora Rita, rapidamente, não só fizeram as aulas, o pessoal da VetEduca aqui do Paraná colocou disponibilizado por 6 meses para todos os veterinários que precisassem ter as informações técnicas, e a gente produziu um material para a situação de desastre. Ali, um modelo rápido, né, da primeira ficha que foi criada, e nós também fizemos nota técnica para os nossos próprios integrantes, que estavam em diferentes regiões do Brasil, né, a gente tem pessoas do GRAD em 19 estados brasileiros, para que todos fossem tendo informação técnica e lendo, enquanto estavam arrumando o jeito de vir. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal também foi nosso parceiro. Tayara, que está aqui, é uma das autoras desse material, ela trabalha com a gente também no fórum, e produziu informações rápidas, básicas, coisas bem objetivas que podiam estar no site, podiam estar num local para as pessoas poderem consultar. Aqui, mais para que vocês saibam exatamente tudo que foi feito, né, nós tivemos, então, 43 membros trabalhando em loco, 12 membros trabalhando na logística do GRAD, locamos 7 veículos, usamos 2 drones, 4 barcos a motor, 1 bote inflável, alugamos 6 imóveis, resgatamos mais de 700 animais, entre todos os que foram resgatados, doamos, né, tivemos como doação 580 pessoas diferentes que contribuíram, trabalhamos em 41 abrigos, construímos 5 pet places, internamos 76 animais, realizamos 42 cirurgias, locamos 49 animais em lares temporários pagos, realizamos mais de 300 exames, mais de 2.000 testes rápidos para as doenças dos cães e dos gatos, em especial.
Atingimos, com atendimento pós-desastre, 4.000 animais, distribuímos 70 toneladas de ração e realizamos, mais recentemente, esses trabalhos em relação à castração. Pós-desastre, a gente castrou, em parceria com a UBRA, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ONDA, e recursos do Ministério Público, 3.762 animais, e essas pessoas aqui ao lado foram todas contratadas para estarem conosco, trabalhando durante todo esse tempo. Mais recentemente, no que sobrou de recurso do Ministério Público, a gente fez mais todo esse grupo de castração agora no início de abril. Eu quero esclarecer uma questão. Na época, nós assinamos um convênio com o governo do Estado, porque a gente queria garantir que o dinheiro que a gente podia usar ia ser autorizado a usar para os animais. E a gente gastou muito mais do que só 2 milhões, como foi dito lá. Então, é para vocês entenderem que, muitas vezes, pode parecer, como vocês são maravilhosos, né? A gente ficou muitos dias sem dormir por conta da história de assinar esse convênio, porque a gente tinha medo. Por sorte, a gente tem uma diretoria jurídica muito boa, muito competente, o Ministério Público deu a mão para a gente, estamos de mão dada até hoje, e vou deixar aqui um pedido para vocês. Eu estive lá recentemente, e a situação é muito crítica para muitos animais. Nós investimos muito, junto com o IMVC, em ação de tornar os animais possíveis de viverem comunitariamente e não presos em correntes. E eu tive a triste visualização de ver mais de 100 cães desesperados, presos em corrente, lá num abrigo em Canoas. Então, aquilo, do mesmo jeito que a gente fala, a gente não esqueceu, eu não esqueci. Eu vi muitos gatos com esporotricose, porque faltou medicamento para tratar, e eles precisavam, pelo menos, ter um protocolo definido para a eutanásia. É dar dignidade para um animal, deixar ele morrer sem sofrimento, numa situação crítica, onde não tem mais o que fazer. Então, faço um apelo para os senhores aqui. Vou mostrar um vídeo rapidamente para a gente estar terminando aqui a minha apresentação, mas peço a vocês, nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida, porque não somos só nós que sofremos. Bilhões de animais sofrem todos os dias no nosso país, das mais diversas formas. Nós não podemos deixar que eles sofram nos desastres também. E tem som esse vídeo, a gente vai conseguir colocar o som, não? Eu tenho muito orgulho desse povo todo que está aí, me emociona cada vez que eu vejo,
porque eu conheço cada uma dessas pessoas e sei o amor, o carinho, a dedicação que eles têm com esses animais. Lembrar aos senhores, para quem nunca ouviu falar, que a Declaração de Cambridge, que é algo desse século aqui, feita por 26 dos maiores neurocientistas que nós temos no mundo e que trabalham com os animais, deixou claro que os animais sentem e sofrem exatamente como nós, como qualquer um dos senhores aqui. Eles têm dor, medo, alegria, felicidade. Muitos já está amplamente identificado que eles sofrem pelo luto, pela perda, pela solidão. A gente não pode admitir que os animais sejam excluídos de todas as ações de desastre. Deixo um apelo aqui aos senhores que levem em consideração o que esses nobres cientistas disseram para nós desde 2012. De lá para cá, nós tivemos mais 2 grandes declarações, uma no Canadá e, o ano passado, 12 anos depois, uma em Nova York, que ampliou a lista de animais que, reconhecidamente, têm uma alta capacidade cognitiva. Eles têm consciência, eles sabem o que está acontecendo e, se colocados numa situação semelhante, eles veem que isso vai acontecer de novo, que eles já viveram no passado. Eu própria tenho uma gatinha lá comigo, a Margot, que a primeira vez que choveu na minha casa, ela ficou desesperada. Ela foi uma das primeiras gatos que foram salvos. O trauma que eles têm é tão sério e tão grave quanto o nosso. Quem diz que a vida importa menos para os animais do que para nós, nunca segurou nas mãos um animal que luta pela vida. Acho que tanto eu quanto o professor Aldair, o Rodolfo, mostramos aqui para vocês situações que nós vivenciamos. O GRADE era uma força-tarefa ligada ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal até o ano passado, mas agora ele mudou. Então, ele era grupo de resposta, ele virou grupo de... Aliás, ele era grupo de resgate, virou grupo de resposta. E, mesmo na pandemia, nós não nos furtamos de passar por treinamento, por formação, para que vocês possam sempre contar conosco. Muito obrigada. Queria agradecer aos cães que fizeram a minha alegria de ver os 2 aqui. Muito obrigada. Eu vi que tinha um aqui, agora a pouco chegou outro, que acho que está se sentindo, de alguma forma, representado aqui. Obrigada. Obrigada, Vânia. Neneco, Vânia, pode ficar? A gente já senta aqui. Vamos só colocar os nossos coleguinhas de lado. A gente não tem mais tempo para perguntas? Ah! Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês. Foram excelentes apresentações. Eu sou fã de todos, né? Queria agradecer a todos vocês que estão aqui até agora, pelo adiantado da hora. Em especial, eu quero agradecer ao Cabo Bruce. E o Cabo Bruce está aqui para lembrar uma outra parte dos animais também, que a gente está falando sobre a gente salvar os animais, mas os animais salvam vidas. Então, o Cabo Bruce vem aqui para lembrar isso para a gente também. Tá? E o Cabo Bruce está aqui sendo guiado pelo soldado Espírito Santo. Obrigada pela presença. Então, vamos abrir para perguntas. Quem tem pergunta? Apesar do adiantado da hora. Alguém pode levar um microfone? Oi. Bom, primeiramente, boa tarde. Queria, primeiramente, também expressar a honra de estar compartilhando esse espaço com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, sou muito fã de tudo que vocês têm feito antes do Rio Grande do Sul, já no Pantanal, nos incêndios que aconteceram durante a pandemia, que vocês estavam lá no meio de todo o processo caótico que a gente já estava vivendo. E eu tenho uma pergunta para vocês de uma ordem um pouco mais gerencial. Acho que
pode valer para todos os três, mas eu acho que a Vânia trouxe um ponto importante no final da apresentação sobre a questão de recursos, que foi uma coisa que sempre me chamava a atenção quando eu via vocês na mídia aparecendo em todos os lugares. Você falou da Carla, né? A Carla estava num lugar, de repente aconteceu o desastre, eu via que ela estava em outro, e falei, gente, como é que eles estão conseguindo estar em todos esses lugares? Como é que consegue se financiar para isso? Vocês conseguiram um financiamento agora, um recurso do Ministério Público? Não, não é assim. A gente tem uma fonte de arrecadação virtual. Isso. A gente põe um CNPJ lá. Antes era o fórum, agora é o GRADE mesmo. E a gente recebe doação das pessoas. E a gente vai falando tudo que a gente vai fazendo, tá? A gente tem parceria com várias empresas, por exemplo, a gente tem parceria, eu mostrei até ali no final algumas, né? Isso. A gente tinha, até uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, uma parceria com a Latam, por exemplo. Então, a gente precisava viajar, a gente pedia, esperava algumas horas, conseguia para ir. Eles mudaram a direção da Latam e aí a gente não tem mais, tá? Então, a gente tem que arcar com todos os custos mesmo. Agora, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a gente já tinha há anos, a Carla e o Anderson mandavam uma cartinha para o Luciano Huck para conseguir ir participar do The Wall. E a gente foi participar do The Wall, né? Só que se a gente tivesse que devolver, a gente quase teve que devolver dinheiro, porque foi uma vergonha, assim, as coisas que errou, enfim. Mas o que aconteceu? O próprio Luciano Huck abriu uma vaquinha virtual no aquele, acho que não é Razões para Acreditar, para quem doar, E aí a gente conseguiu recurso para comprar um veículo de apoio, que em princípio era para ser uma ambulância, mas é um veículo de apoio. E depois a gente recebeu um outro veículo de doação da Cobase. A Cobase doou para a gente um veículo e doou um outro para a Ampara, por conta de fazer a translocação dos animais para Ampara, que eles pegavam no Rio Grande do Sul e levavam para São Paulo. E para nós foi muito depois disso, né? Então, hoje a gente tem recursos dessa forma. A gente ganha, de vez em quando, alguma coisa, mas, em geral, é a arrecadação da sociedade. Por isso que eu estou dizendo assim, olha, se a gente é capaz de fazer, como é que o poder público não é capaz de fazer? Ele tem que prever recursos, né? Ele tem que arcar com isso. É assim que a gente trabalha. Mesma coisa. Doações hoje, acho que é a fonte para todos nós que trabalhamos em organização de sociedade civil. Mas o interessante é lembrar que muitas pessoas, elas fazem doação, não é somente no momento do desastre. Tem pessoas que fazem doações, assim, tem uma pessoa, eu não vou falar o nome, mas chega na nossa conta todo mês, R$ 4,95. Tem uma pessoa que faz essa doação todo mês, assim, eu não sei, não conheço, é uma pessoa de algum lugar do Brasil. E essas pessoas existem, sabe? Então, são pessoas que, às vezes, entendem a necessidade para isso. Um dia nós queremos não precisar, né, de passar, porque, assim, hoje a gente consegue esse recurso, mas nós já vivemos experiência, 2020, você lembra? A confusão, aí pedimos um ônibus para ir para o Pantanal, um deputado, na hora de viajar, o ônibus sumiu. Então, assim, a gente já passou muita dificuldade por isso, mas eu acho que é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito para aquilo que a gente necessita, sabe? Eu queria só falar mais uma coisa que foi bem importante no Rio Grande do Sul, particularmente, que foi você contar com pessoas da política que são boas mesmo. Eu não vou citar nem o nome, mas é gente lá do estado do Aldair, uma deputada, que nos ajudou profundamente para as viagens junto ao Ministério da Defesa. Ela ia pessoalmente levar os pedidos. Eu vi a cena várias vezes, punha lá na TV Câmara e via ela levando o pedido para o Arthur Lira assinar para a gente poder viajar. Então, eu acho que quando a gente tem pessoas maravilhosas na política que podem nos ajudar, mas talvez eu acho que eles precisam de direcionamento. Isso que o Aldair falou também é um fato. À medida que a gente foi participando desses grandes desastres, várias pessoas começam a depositar valor pequeno, mas que, quando se junta, faz muita diferença. Por exemplo, a gente está com uma ação agora, lá em Roraima. A gente já foi nos Yanomamis, depois nós fomos de novo para atender a Casai, e agora a gente foi atender a comunidade do acolhimento, que é o pessoal que vem da Venezuela, já fez todo o protocolo, depois nós fomos, castramos animais,
E agora, hoje é 22, amanhã é o sábado, o pessoal está indo para Pacaraima para fazer o mesmo trabalho de novo, mais 500 e poucos animais que precisam ser castrados. Então, assim, essas parcerias que a gente vai fazendo ajudam muito a nossa vida. Bom, gente, eu agradeço a todos por terem ficado até agora. Por favor, não se esqueçam que toda a vida importa e que ninguém fica para trás. E estamos à disposição para perguntas nos bastidores aí, tá bom? Obrigada. Convidar agora a professora Daniele, por gentileza, a nossa presidente, para fazer a entrega de uma homenagem, uma singela homenagem aos nossos palestrantes e também a nossa moderadora, a doutora Letícia, agradecendo o doutor Rodolfo, o doutor Aldair, a doutora Vânia, pelo compartilhamento das informações. Aí está, vamos fazer a entrega. E mais uma salva de palmas, senhoras e senhores, aos nossos palestrantes. Nosso muito obrigado. Me lembro aqui sobre o nosso crachá, lembrando que o nosso crachá tem as sementes, não é, Fábio Lelec? As sementes para serem plantadas aí depois, tá ok? Também lembramos e pedimos a gentileza, quem estiver com os aparelhos de tradução simultânea, para que faça a entrega na saída do auditório. Pedimos a todos que tomem assento, senhoras e senhores, o pessoal da técnica, o pessoal da coordenação preparou para nós, vamos fazer mais o registro fotográfico. Está ali o Cabo Bruce, o Espírito Santo também. Não sai na foto, mas vale uma salva de palmas, senhoras e senhores. Ó, tem outro querendo sair na foto ali também. O pessoal da nossa coordenação preparou um breve vídeo sobre os bons momentos do nosso congresso. Tá ok? Vamos passar? Muito bem, nosso muito obrigado pelo vídeo. O vídeo estará à disposição também pelas redes sociais, também conjuntamente com todo o material do nosso congresso. Agradecer a nossa equipe técnica. Uma salva de palmas à nossa equipe técnica, pessoal. Muito bem. Nosso muito obrigado pela dedicação. Já na sequência, nós teremos, conforme anunciado, os 10 melhores artigos que serão publicados em edição especial da revista da Agência Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental.
realizaremos, nesse momento, a premiação desses artigos. Para tanto, nós convidamos para que venha à frente, tomar a mesa diretiva, o Conselho Executivo do nosso Congresso, da SRLA. Por gentileza, convidamos a nossa presidente, então, a professora doutora Daniele Stringari. A professora doutora Rosa Maria, nossa secretária. O tesoureiro, professor doutor Octávio Rojas. A nossa conselheira, professora doutora Elizabeth. A conselheira, professora doutora Esperança. Também o nosso presidente eleito, presidente Hugo Múrcia. Da comissão científica, convidamos o doutor Eduardo Macedo, também o capitão Vidal, para fazer parte deste momento. Uma salva de palmas, meus amigos, à comissão executiva e também científica. Pedimos a todos que tomem assento, fiquem à vontade. E agora nós temos a honra, senhoras e senhores, a honra de chamar à frente eles que foram escolhidos os melhores trabalhos aí, os melhores artigos pelo eixo mudanças climáticas. Nós convidamos os autores e o apresentador de hoje, o Octávio Henrique Rojas Vilches. Está conosco? Da mesa. Muito bem, Otávio. Então, por gentileza, venha à frente. Ele que apresentou o título Púdula Megasequia Inducir Efecto Ouvido Antes de las Catastróficas Inundações do Chile no ano de 2023. Para fazer a entrega, a nossa presidente faz a entrega. Aí ao professor Octávio. Aí está o registro. Uma salva de palmas, professor Otávio, sua equipe, a Carolina e o Pedro. Já na sequência, a gente pede que a professora Daniele fique aí, convidamos para o eixo 2, Riscos e Desastres, a autora, a Bárbara Franz. Está conosco a Bárbara Franz? Ela que fez o trabalho Análise dos Dados de Danos e Prejuízos por Desastres Hidrológicos nos municípios que margeiam o rio Taquari, no Rio Grande do Sul. Muito bem. Passamos, então, ao eixo 3. Convidamos a Thaís Schiavon. Riscos e Desastres Tecnológicos. Gerenciamento de risco tecnológico de origem química na ótica do planejamento territorial urbano. Os autores, a senhora Adelaide Cássia e a também Thaís Schiavon. Uma salva de palmas, meus amigos. Tem que colocar isso na mesa deles. Aí, muito bem. Convidamos agora o eixo 4, Ariel Denise Pontes Afonso. Gestão do risco, governança e políticas públicas na redução de riscos e desastres. Estratégia com líderes comunitários para a gestão integral de riscos e desastres no município de Petrópolis. Os autores, Ricardo Lopes e também Ariel. Uma salva de palmas, Ariel. Eixo 6, convidamos a vencedora Ariadne Silva de Farias. Educação, participação comunitária e redes. Educação para a redução de riscos e desastres, experiências no estado de Santa Catarina. Os autores, Regina Panseri, Massato e a Ariadne. Ela que vem acompanhada. Uma salva de palmas a Ariadne e o vosso companheiro aí.
Já na sequência, meus amigos, o eixo 7, convidamos Nielsen Fernandes de Oliveira. Eixo Tecnologias e Inovação em Redução de Riscos de Desastres. O título, Geosirene, WebGIS para Prevenção de Desastres. Os autores, Sérgio Orlando, Marcelo, Luiara, Felipe Limeira e Nielsen. Uma salva de palmas, aí está. Eixo 8, Saúde e Meio Ambiente, convidamos Fernando Garrido de Oliveira. Está conosco? O título do seu trabalho, Método HP aplicado à análise integrada da saúde e qualidade dos ecossistemas aquáticos de 3 rios do oeste paranaense. O autor, Fernando Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, nesse momento convidamos o senhor Capitão Vidal, também a Feitosa, para uma homenagem, para fazer uma homenagem. Vamos lá? É tipo de surpresa e de susto. Homenagem a quem idealizou este congresso. Peço a gentileza à nossa presidente aqui. Professora doutora Daniele Stringari. Aí vamos para o registro fotográfico, muito bem. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Muito bem. Já aproveitando o momento da emoção, convidamos a professora doutora Daniele Stringari, presidente da SRA-LA, para o uso da palavra e posterior encerramento do evento. Posso tomar uma água antes? Muita emoção. Deixa eu respirar primeiro. Eu gostaria de agradecer a todos, né, por um evento que nem todos sabem, né, mas ele era para ter acontecido há 2 anos atrás. E eu passei por 2 cirurgias um pouco complicadas, então foram 2 anos que nós adiamos o congresso e finalmente ele aconteceu. Então é uma grande satisfação, né, uma realização de ter todos vocês aqui, né, grandes amigos, Rosa, a Elizabeth, que conheci no primeiro congresso que eu fui da SRA-LA em 2016, em São Paulo. Depois estivemos no México, 2018. Depois tivemos a pandemia, 21, né, que seria no Chile, foi remoto. E esperamos 4 anos aí para ter o próximo congresso. Eu estou muito feliz, né, por todos os painéis que nós tivemos aqui. Nenhum deles me decepcionou. Eu acho que todos saímos daqui renovados, porque temos as nossas angústias, cada um na sua área, desses 9 eixos temáticos que nós discutimos aqui. Todos nós temos muitas dores e ausência do poder público, muitas vezes, né? Temos muitos aqui, gestores públicos, que estão aqui e estão lutando conosco. Mas ainda enfrentamos muitas dificuldades e quem sofre mais sempre são os vulneráveis. E é por isso que nós todos estamos aqui. Porque ninguém pode ficar para trás, né? Nós lutamos pela vida. É por isso que todos nós estamos aqui. Esse é o sentido real do nosso trabalho. E me emociona muito estar aqui, né, numa quinta-feira, depois das 7 da noite, e nós temos um auditório cheio ainda. Já choramos em várias apresentações aqui. Nos fizeram chorar, estou me controlando.
Agradeço a todos os patrocinadores, agradeço imensamente a Defesa Civil do Estado do Paraná, Coronel Fernando, Coronel Ivan. Em nome deles, né, eu replico a toda a equipe feitosa, incansável, né, segurando a barra. Não sabemos nem dizer qual é a função da feitosa, porque ela faz tudo, né? Capitão Vidal, que a todo tempo, todos os dias, desde as 7 da manhã até as 11 da noite, meia-noite, estamos pelo WhatsApp, e a toda a equipe do CEPED, que poderia estar aqui agora, mas eles têm aula hoje, né? Eles fazem pós-graduação em gestão da segurança pública, então hoje tinham aula e não poderiam estar aqui, então eu fiz a homenagem para eles enquanto vocês estavam no último painel, eu fiz a entrega para eles, mas lá fora. Então, depois vocês vão ver o vídeo, acompanhar, né, quando a gente lançar no site. Mas eu queria deixar aqui registrado o nosso muito obrigada, porque cada detalhe, desde do crachá, que é uma semente de manjericão, então vocês podem plantar o crachá de vocês, não joguem fora. Né? O cordão, a frase que está escrita aqui, que não é para jogar fora, vocês podem usar como para identificar a mala no aeroporto, então amarrar a sua fitinha lá na sua mala preta. Então, todos os detalhes, né, foram pensados carinhosamente pela nossa equipe de estudantes do CEPED, né, e com todo o apoio da Defesa Civil, da Universidade Estadual do Paraná. Não coloquei nomes aqui, vou acabar esquecendo de alguém. Agradecer a nossa sociedade, né, nossos grandes colegas que lutamos pelo mesmo ideal, a toda a comissão científica que avaliou os quase 200 trabalhos que recebemos, todos voluntariamente. Então, trabalhamos muito e todos voluntários, né, porque ninguém recebe para fazer essa atividade. Aos 50 palestrantes que nós tivemos aqui, que dedicaram as suas agendas, né, arranjaram um espaço que hoje nunca ninguém mais tem tempo para vir aqui mostrar o seu trabalho e ter toda essa integração e esse calor no coração, que eu saio daqui muito emocionada e muito feliz, né, por saber que não estamos sozinhos. Juntos somos todos nós. Um grande agradecimento a todos vocês. Eu vou passar a palavra ao Vidal, para que ele faça os seus agradecimentos também. E depois eu passo a palavra ao Hugo, que é o nosso presidente eleito, ao qual eu vou passar o cargo, né? Vou passar o bastão, e ele vai falar um pouquinho do próximo congresso que nós teremos. O meu muito obrigada. Então, muito brevemente, né? Primeiramente, parabenizar a professora Daniele, né, que encabeçou todo esse projeto, esse evento maravilhoso que a gente viu aqui, coroado também pela presença de cada um dos senhores e senhoras que estão aqui, porque todo esse esforço, né, que a gente viveu ao longo desses anos, e especialmente esses últimos meses para conseguir organizar tudo isso daqui, não vale se vocês não estiverem aqui também presentes para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos. Né? Parabéns também a toda, e obrigado a toda a sociedade, né, que se esforçaram também para que a gente conseguisse fazer esse evento um sucesso. Agradecer, em nome, lógico, do Coronel Fernando e do Tenente Coronel Ivan, que são nossos coordenadores estadual e coordenador executivo, a presença dos nossos representantes dos estados, das defesas civis dos estados, dos municípios que estiveram aqui presentes, para permitir também esse intercâmbio, né, entre a universidade e entre a defesa civil, entre as pessoas que estão ali para fazer a resposta. Então, só mais uma vez, parabenizar, muito obrigado, né, a todos, e um ótimo final de noite. Agora vamos passar para o novo presidente aí,
eleito. Muito obrigado. ¿Escuchan? Ya estoy. Bueno, yo tenía preparado un discurso como de media hora, pero considerando el momento que es, creo que lo mejor es ser muy breve. Estoy gratamente sorprendido por este evento tan impresionante que Daniel logró organizar aquí, obviamente con mucha gente detrás. Cuando organizamos eventos, mucha gente detrás no se visibiliza y verdaderamente sin ellos esto no podría funcionar como funcionó. Entonces, a todos los que están por ahí o por fuera del auditorio, de verdad, muchas gracias, estamos muy contentos. Yo hago parte de la sociedad desde sus inicios. En el 2005 conocí a Esperanza y empecé a trabajar con la sociedad de diferentes maneras. He sido tesorero, he estado apoyando a la sociedad en congresos mundiales de la SRA. Alguna vez organizamos un simposio en Sydney, Australia, y no se imagina uno hasta dónde pueden llegar las cosas como lo estamos viendo hoy. Obviamente hay mucha gente de Brasil que tuvo la oportunidad de estar aquí y nutrió mucho la conferencia, pero asimismo vemos gente de muchos países de Latinoamérica que vinieron, sacaron el tiempo, presentaron sus trabajos y disfrutaron de todo este evento. Entonces, pues la verdad, queda muchísimo conocimiento del evento, amigos, estoy seguro que no fui el único que hizo amigos en el evento y eso pues también es muy valioso. Colegas, proyectos que se vienen para el futuro, esperamos seguir estando a la altura y realizar un nuevo evento en Manizales en el 2027. Decimos nosotros, Daniel le puso la vara muy alta, es decir, el punto muy alto para tener un evento de estas características, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Manizales es una ciudad que ha sufrido mucho, sobre todo por desastres naturales, en términos de erupciones volcánicas, deslizamientos. Es una ciudad ubicada en los Andes, en la montaña, a 2.150 metros sobre el nivel del mar, pero es una ciudad muy amigable, pequeña, son solamente 350.000 habitantes, pero tenemos 7 universidades, es una ciudad muy movida. Entonces, esperamos ofrecerles un muy buen evento, que ustedes se animen desde ya. Sé que es un poco temprano para planear, pero pues siempre uno se visualiza a ciertos lugares en el futuro. Entonces, esto es una fotografía de lo que es la ciudad. Como pueden ver al fondo, está un volcán que se llama el Volcán Nevado del Ruiz. Este volcán tuvo una erupción, o hizo una erupción en 1985 y desafortunadamente desapareció un pueblo completo. Fueron 25.000 personas las que murieron y eso nos ha dado desafortunadamente, pero el evento pues ha servido mucho para hacer gestión del riesgo en todo el país y también en otros países. Entonces esperamos inclusive, si tenemos la posibilidad de ir a hacer una visita a este poblado, conversar de esto, pero también de todos los otros riesgos que vimos en la conferencia. Entonces, no es más, nuevamente felicitaciones a todos, a Daniela, a todo el equipo, muy contentos, felices de haber estado aquí en Brasil, en Curitiba una vez más, la primera vez fue en Sao Paulo, ahorita aquí, y pues un aplauso para todos. Muchas gracias. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a uma pessoinha que está lá dentro da cabine, lá, ó. É a minha xará, Daniele Minoso. Incansável. Muito bem, senhoras e senhores, esperamos que tenham tido um excelente evento, agradável e enriquecedor. E amanhã teremos as visitas técnicas para aqueles que se inscreveram. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos aqui nesse congresso e desejamos um excelente retorno às suas residências. A vocês, uma salva de palmas.